There's no space between the heavens and my heart. You are near to me. I've never been too far. Hey. And in the in-between, you brought heaven to my heart. Glória a Deus. Feche seus olhos no lugar onde você está. A sua maneira, com as suas palavras, comece a falar com o Pai. A sua maneira, irmão. Não existe uma forma única. Seja verdadeiro na sua adoração, seja autêntico na sua adoração. Exalte a Ele, exalte o nome dEle. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela oportunidade de, como família, estarmos aqui te adorando,
abrindo a sua palavra, conhecendo um pouco mais o Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te exaltar, te agradecer pelo acesso à tua presença. De maneira alguma, Pai, nós poderíamos merecer tão grande salvação, merecer, Senhor, o teu Santo Espírito. E ainda assim, Pai, o Senhor nos encontrou, o Senhor nos amou, o Senhor nos trouxe para perto. Eu quero te agradecer, Senhor, como família, como comunidade, pelo teu cuidado, pela tua bondade. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui reverentes à tua palavra, abertos para esse seu alimento, nesse domingo de manhã, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, que pela tua graça, que pela tua sabedoria, que nós possamos compreender, Senhor, as profundezas do Espírito. Porque, Pai, se somos transformados, é pela tua graça. Se somos alcançados, é pela tua misericórdia. Não é lógica humana, não é proselitismo, convencimento humano, mas exclusivamente obra da tua graça. E nós abrimos os nossos corações, os nossos ouvidos espirituais, naturais, uma vez mais, para receber da tua boa palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você puder honrar Jesus com um barulho aí do seu lugar. Amém. Pode tomar o seu assento. Glória a Deus. Deus. Amém. Pode diminuir um pouquinho o meu volume? Está bem alto o microfone. Glória a Deus. Amém. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Amém. Que alegria estamos aqui. Estamos iniciando o mês de setembro. É o nosso segundo mês com essa dinâmica de 2 cultos. A gente está muito feliz por isso. A semana inteira o povo agradecendo que o culto da manhã voltou. Amém. Especialmente quem tem um monte de filho. E tem sido maravilhoso mesmo. O pastor Gustavo adiantou aqui nos avisos que esse vai ser um mês bem agitado, no bom sentido da expressão, né, com muitas coisas boas acontecendo. E a gente está muito feliz por isso. Hoje à noite, irmãos, né, a gente acabou definindo pelo culto da noite. Hoje à noite a gente vai estar apresentando os novos membros da igreja. Então, eu quero só reforçar aqui em relação ao Bases. Então, para que pudesse, né, todo mundo estar junto, a gente decidiu pelo culto da noite. Nessa turma a gente vai apresentar, acho que foram 60 ou 65 novos membros que concluíram o Bases. E nós estamos aí, acho que na última semana de inscrições para essa próxima turma, que agora eu não me lembro se é a 7ª ou 8ª turma, eu sempre troco. 7ª? 8ª? É a próxima turma, amém? Então, na próxima turma do Base. O Base, irmãos, como o Gustavo já disse, eu faço só questão de reforçar, é para todo aquele que quer se tornar um membro efetivo da igreja. E qual é a diferença de um membro efetivo para um membro congregado? Um membro efetivo, ele pode servir nas estruturas da igreja. Então, talvez você veja toda essa movimentação de voluntários, diga de passagem, né? Esse mês de agosto foi uma estreia do nosso novo modelo de voluntariado e foi simplesmente fantástico. Hoje também, as equipes muito bem lideradas, estamos numa fase fantástica de voluntariado. Então, se você tem um desejo de servir na igreja, você precisa passar pelo Base. Olha, seu coração queima para de repente liderar uma estrutura na igreja, um Soma, que é o nosso pequeno grupo, enfim, qualquer área da nossa igreja, você precisa ter o Base. Se você deseja fazer cursos como de liderança, que foi o Pison, cursos como de aprofundamento bíblico, como o Aletos, você precisa ter o Base. Mas por que esse Base é tão importante? Porque, irmãos, nós fazemos questão que você tenha a noção clara de qual é a nossa visão, quem nós somos, quais são os nossos valores e para onde nós estamos indo. Isso é muito importante, especialmente quando a gente está em meio a uma comunidade, a um ajuntamento. Deve haver uma razão da gente estar se movendo como família. E nós temos uma visão clara, nós sabemos para onde nós estamos indo, nós sabemos aquilo que Deus nos incumbiu. E no Base é onde você conhece tudo isso, a nossa visão, o nosso DNA, a nossa cultura. Então, a gente considera como imprescindível.
para você que deseja servir, liderar qualquer estrutura da nossa igreja, que você tenha acesso, conheça a nossa visão. Amém, gente? Então é isso, fiz questão de reforçar. As turmas, elas têm limite de vagas, então a gente entende que se as turmas forem muito grandes, a gente não consegue ter toda uma aproximação como a gente gostaria. Então a gente limita o número dessas turmas, por isso a recorrência dessas turmas também, para que você possa ser acompanhado. Todos os básicos você vai passar por algumas experiências para literalmente conhecer a nossa igreja. Vai ter um dia de voluntário junto conosco, vai ter um dia no som para você entender como são os nossos pequenos grupos, vai ter um dia junto com o Ministério Social para você conseguir absorver um pouquinho os desdobramentos da nossa igreja. Afinal de contas, Deus tem soprado um vento muito, muito considerável na área social da nossa igreja. Amém? E a gente tem buscado ficar muito atento, ser perceptível a esse vento, porque muitas portas estão se abrindo e eu estou muito feliz por isso, por esse encargo, nessa responsabilidade que Deus tem dado para nós, como referência nessa região norte. Amém, gente? Então, se você não fez, faça o básico. Tem um valorzinho, quanto que é mesmo? R$45, para custear a estrutura, né? Você recebe material, apostila, e tem coffee break em todas as aulas, tem formatura. Nós tivemos uma formatura agora, que foi na quinta-feira, e é brabo, irmão, amém? Todo organizado aí, uma parada mó séria. Então, esses R$45 a gente consegue custear tudo isso. Bom, dito isso, irmãos, eu quero partir para a palavra. Hoje vai ser um domingo diferente, não vai ter série, não vai ter inauguração de série, vai ser uma mensagem única. E hoje à noite também o pastor Renato vai estar ministrando. Então, hoje à noite eu vou estar recebendo também, juntamente com vocês e aos irmãos que vierem no culto da noite. Hoje, eu gostaria de falar um pouquinho com vocês, se a gente pudesse colocar um tipo de tema na mensagem hoje. Eu não estou muito apegado a tema hoje, mas se a gente pudesse, eu chamaria essa mensagem de uma fé pública. E eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, lá em Mateus capítulo 28, versículo 18, nós vamos caminhar em alguns textos hoje, e eu creio que essa mensagem vai lhe provocar, irmão, vai te deixar provocado, inquieto aí no seu lugar. Mateus capítulo 28, vamos ler a partir do 16, para que a gente não perca o contexto. Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a todas as coisas que eu vos tenho mandado, e certamente estou convosco todos os dias até a consumação do século. Irmão, se você não trouxe Bíblia, a gente joga aqui na tela, só que eu acabei lendo da versão que não está na tela, que é a NVI. Geralmente a gente faz as leituras pela NVI, que é a nova versão internacional, que é uma linguagem mais ampla, mas enfim, não desconfigurou o contexto. Esse texto é muito conhecido mesmo. É o texto aí que todo mundo denomina como a grande comissão. É o momento onde Jesus ele está entregando, ele está outorgando aí um chamado, um grande comissionamento para os seus discípulos. E dentro da teologia é um ponto em comum de concordância, que os discípulos aqui representam a todos aqueles que haveriam de crer. Então esse comissionamento ele não se restringe nesse momento aqui 11, né? 11 discípulos. O 12º viria a ser nomeado em sequência, mas eles são representantes de todo mundo, todo aquele que crê em Jesus. Então, se você um dia foi encontrado por Jesus, você um dia teve uma experiência com Jesus, sinta-se comissionado, sinta-se convidado por Deus a entrar nessa dinâmica de movimento. Evangelho é movimento, cristianismo é movimento. Então, o cristianismo ele não representa apenas mais uma religião, um sistema dogmático, um sistema de crença, de costumes e de tradições, do qual você opta simplesmente por uma questão lógica ou pesando os seus prós e contras. Não, Jesus Cristo não veio fundar uma nova religião, Jesus Cristo ele veio estabelecer um reino. E nós cremos que esse reino que ele anunciou, desde a mensagem principal, a tônica do ministério de Jesus era falar sobre o reino. Inúmeras parábolas trazendo um entendimento do reino, ilustrações acerca do reino e diversas repreensões dizendo: arrependei-vos porque é chegado o reino. Jesus era o representante máximo, o rei desse reino, e ele veio estabelecer um novo começo, aquilo que nós entendemos como uma nova aliança. A Bíblia também fala sobre um reino que será estabelecido
no futuro, na volta de Jesus, na segunda vinda de Jesus Cristo, e ali esse reino restaurará todas as coisas. Então nós vivemos nessa tensão, vamos dizer assim, uma tensão do entendimento de um reino que já chegou e nós estamos descobrindo e cooperando com os céus para que esse reino se expanda, amém? Assim como uma certeza, uma bendita esperança de que chegará um dia onde todas as coisas serão renovadas, restauradas, e aí esse reino será estabelecido de maneira plena e total. Então nós vivemos um tempo de progressão do reino, de expansão do reino, de avanço do reino, e nós fazemos parte disso. Nós como igreja recebemos esse santo comissionamento. Nós não fabricamos o reino. Então nós não estamos aqui como fabricantes de uma religião. Nós não estamos aqui tentando encontrar um tipo de situação dogmática e te entregar um protocolo de usos e costumes para que você então agora, se adequando a essa expectativa comportamental que nós temos, nós possamos dizer que o reino está avançando. Não, o reino não é isso. O reino tem a ver com a fé depositada em Cristo Jesus. E por mais que seja muitas das vezes difícil a gente dissociar, separar o que seria de fato uma religião do que de fato é Cristo, é muito importante que nós deixemos claro que a palavra de Deus diz que Jesus Cristo veio estabelecer um reino. A palavra reino, que é utilizada assim exaustivamente no Novo Testamento, é a palavra basileia no grego, e essa palavra não é uma palavra religiosa, é uma palavra de governo, uma palavra que era utilizada, aplicada para um âmbito político, para onde uma monarquia era estabelecida. Nós estamos vivendo esse tempo, o alvo da mensagem hoje não é falar sobre reino, estou apenas contextualizando, introduzindo a mensagem, mas eu quero dizer que nós fomos transformados, encontrados por Jesus, transformados de dentro para fora. Ele nos deu um novo nome, nós somos agora chamados, reconhecidos como seus filhos, filhos de Deus. Nós temos um lugar à mesa, acesso à presença, amém? E tudo isso gera em nós uma satisfação. Há uma satisfação em sermos chamados filhos de Deus. Há uma satisfação da gente ter encontrado ou ter sido encontrado por aquele que nos amou. Agora, é importante que nós compreendamos também que a obra de Cristo para nós, ainda que ela nos atinja de uma maneira onde Ele é o propositivo, Ele é o ativo, e nós estamos aqui como passivo apenas recebendo, tudo aquilo que Ele ativamente propõe, tudo aquilo que Ele de maneira propositiva nos entrega, também nos provoca, deve nos colocar em movimento. Então o Evangelho pressupõe movimento. A dinâmica de Evangelho, ela jamais nos coloca numa situação de espectadores passivos, como quem apenas concorda com algo. Olha, eu concordo com boa parte do que Jesus falou, eu acredito que Jesus é um ícone da moralidade, ele serve para mim aí, eu já escutei muito isso, olha, Jesus serve muito bem a minha vida. Então assim, ele, de um ponto de vista filosófico, ele coopera para que eu seja um indivíduo melhor. Então, não, Jesus ele não é essa figura meramente moralista, ele não é essa figura onde você olha para ele e vê uma boa filosofia de vida, um estilo de vida que é bacana, que é adequado. Não, a entrega de Jesus, ela não foi uma entrega doce e suave, ela foi uma entrega sangrenta e violenta. Ele foi crucificado na cruz do Calvário, e mesmo Paulo sendo douto, mesmo Paulo sendo um profundo conhecedor da doutrina judaica e do sistema de leis do Império Romano, ele, na sua defesa do Evangelho, ele não tenta se utilizar da sua intelectualidade, ainda que ele pudesse. Paulo não despreza a intelectualidade humana, mas ele deixa muito claro que a mensagem que ele carregava, ela ia além de uma questão lógica, ela ia além de um assentimento mental, de uma concordância moral ou de bases filosóficas. Paulo, no centro cultural da época, que era a antiga Grécia, em meio ali a escolas de pensamento, escolas filosóficas muito fortes, debaixo de uma influência platônica terrível, terrível não no sentido apenas maléfico, tá? Platão também trouxe coisas boas no saber humano e na filosofia, mas em meio ao entendimento sobre a vida e morte, Paulo estava em meio a essa influência platônica. A igreja de Cristo sofreu muito com esse tipo de influência, e Paulo se levanta e deixa muito claro, olha, a mensagem que eu carrego, ela é loucura para o mundo, ela é loucura para cada um de vocês. Então assim, não é por lógica humana que eu prego Cristo crucificado na cruz do Calvário, e esse Cristo ressurreto, amém? E assim, um ponto de diferenciação, e isso nós poderíamos utilizar aí todo um arcabouço histórico para defender não apenas a morte, que é muito bem reconhecida e entendida em qualquer livro de história, a morte de Jesus, mas também a sua ressurreição. E certamente a ressurreição de Cristo é um ponto que faz dele o Messias, que faz dele alguém digno de ser adorado e alguém distinto de todo e qualquer indivíduo que se levantou como intermediário de Deus.
Moisés não provou de ressurreição. Abraão não provou dessa ressurreição. Siddhartha Gautama, fundador do budismo, não provou dessa ressurreição. Maomé não provou dessa ressurreição. Enfim, nenhum outro líder, que a gente possa chamar agora assim, líder espiritual, provou desse tipo de experiência de vida, morte e ressurreição. E essa convicção da morte e ressurreição de Cristo são as bases da nossa fé. Se os nossos movimentos como cristãos não estiverem fundamentados na convicção da morte e da ressurreição de Cristo, então é vã a nossa fé. É um dos temas centrais da carta de Paulo à igreja de Coríntios. Talvez um dos capítulos, e não é onde eu vou me ater hoje, mas um dos capítulos mais desafiadores no conhecimento, no estudo bíblico, é 1 Coríntios capítulo 15, onde Paulo faz uma extensa defesa sobre a nossa vida e sobre a eternidade, sobre a ressurreição, que alcançou primariamente Cristo, mas que também nos alcançará na volta de Jesus. Amém? Muito bem, por que eu estou dizendo isso? Evangelho é movimento. E quando Jesus entrega esse grande comissionamento, mais uma vez, fundamentado na obra dele, centrado na entrega dele, na entrega vicária, nessa experiência sangrenta, violenta, que ele se submeteu, aquelas marcas físicas, elas eram apenas um sinal, elas eram apenas um indicativo do que espiritualmente de fato estava acontecendo. Ele se fez maldito em nosso lugar, como diz Gálatas capítulo 3, versículo 13. Ele se apresentou como uma ovelha muda no matadouro, como vai dizer o profeta Isaías. Ele se apresentou, irmãos, mesmo sendo filho, se colocou na posição de réu. Então, Jesus, ele tomou o nosso lugar. Aquela cruz era para mim e para você. Aquela cruz estava separada para todos aqueles que andavam em inimizade com Deus, para todos aqueles que eram reconhecidamente malditos. Jesus, quando assume aquela postura na cruz do Calvário, ele está anunciando que ele era maldito em nosso lugar. Lá em Deuteronômio capítulo 28, quando nós vamos ler acerca das maldições dos descumprimentos da lei, aquela que seria a situação mais vergonhosa para o indivíduo, dentro ali daquele contexto de lei, era justamente ser crucificado, porque aquilo indicava que aquele ser humano que agora está crucificado, os seus pés não tocavam o chão, portanto, isso indicava que ele era maldito na terra, e obviamente a sua cabeça não tocava os céus, isso indicava que ele era maldito diante dos céus. Então, Jesus convergiu nele essa figura maldita em nosso lugar. Então, esse processo de identificação plena diz respeito à obra da cruz. E nós precisamos, como filhos de Deus, não interessa se você tem 10 anos de igreja, ou se você chegou hoje, quero que você saiba que a fé que nós cremos, ela é fundamentada em uma obra. Essa obra foi concluída de uma vez por todas por Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então, o começo da história é esse. Por que eu digo isso? Porque se o evangelho é movimento, eu preciso saber o que é de fato o evangelho. Que boa notícia é essa? Eu não posso imaginar que essa boa notícia seja meramente um ajuste comportamental. Não, não é pelo seu bom comportamento que você será salvo. Não serão as suas boas obras, o seu acúmulo de boas obras que farão com que você tenha um lugar no céu. E até interessante, irmãos, porque existe, como eu disse, Paulo já conviveu com isso, e nós também, uma influência platônica muito, muito massiva na nossa fé, na fé cristã. Isso afetou o primeiro, segundo, terceiro século da igreja, mas também nos afeta até o dia de hoje. E é possível perceber como que na esmagadora maioria das comunidades evangélicas existem uma expectativa um tanto quanto escapista do mundo. Em que sentido? Olha, eu estou aqui nessa terra, mas eu não vou levar nada daqui, e daqui a pouco o capeta vai se levantar, ele vai tomar tudo, então eu só quero ter paz com Deus para ter o meu lugar no céu. E a pessoa vai simplesmente abortando todo o seu tipo de compromisso, e muitas das vezes até mesmo com seus familiares. Ela perde o senso de compromisso de gerar um legado para os seus filhos, porque ela já está pensando em uma destruição futura. Então tudo que ela venha a construir, edificar nesse tempo não vai ter significado, já que o que importa é ser salvo para que ela se safe da ira futura. Quem aqui foi introduzido a esse tipo de pensamento, seja muito sincero? Muito bem. Essa perspectiva escapista, e vou ser muito sincero, essa é uma perspectiva dominante, especialmente no último século, especialmente por conta do século chamado século maldito, onde muitas guerras aconteceram, não apenas a Primeira e Segunda Guerra Mundial, mas outras grandes guerras aconteceram no Oriente Médio, e isso foi gerando, sabe, nas pessoas um grande desânimo de se colocar aí como reformadores da sociedade. Houve um desânimo global no evangelismo, um desânimo global no empenho de provocar algum bem social na vida das pessoas. Por quê? Bom, o ser humano é irreconciliável, o ser humano ele é realmente um ser que só pensa no pior, ele é um ser completamente degradado, só sabe de uma coisa, eu apenas quero me garantir, eu apenas quero me safar daqui. E isso é problemático do ponto de vista das Escrituras.
Essa ideia, irmãos, tanto de separação entre igreja e sociedade, e separação, presta atenção aqui, entre vida e morte, ela é um tipo de pensamento terrível para a igreja. Isso tem afetado o senso de compromisso da igreja, a mobilização para o seu movimento como igreja. Eu não digo a nossa igreja, eu digo igreja como um todo. Amém, irmão? Então, isso é problemático. E como eu disse, isso carrega uma influência de cultura grega. Isso não provém das Escrituras, muito pelo contrário. As Escrituras demonstram para nós que a nossa bendita esperança não é uma hipótese de futuro. Não é um será que ele vai voltar, é uma certeza, ele voltará. Agora, a Bíblia também nos remete ao tipo de igreja que ele vai encontrar, ao tipo de cristão que Jesus anseia encontrar. E não me parece bíblico defender um tipo de pensamento onde a igreja é escapista, onde a igreja simplesmente quer fugir, quer sumir daqui. Não querendo destruir todas as suas vontades de ir morar no céu. E eu sei que é muito comum a gente associar o pensamento de que a nossa casa é no céu. Não é bem assim que as Escrituras dizem. Na verdade, a Bíblia nunca diz que a nossa casa é no céu. Nunca diz que a gente vai morar eternamente no céu. A Bíblia nunca trouxe isso porque, meu irmão, você não é anjo e você não é Deus. Você é ser humano. E você foi criado para habitar na terra. Então, talvez hoje seja a mensagem para você fazer as pazes com a terra de uma vez por todas. Amém? Porque ainda que nós pensemos a nível de futuro, a nível de eternidade, no fim de todas as coisas, a terra será restaurada. Amém? Para que você venha habitar na terra. Então, existe sim, nós cremos, evidente, é uma doutrina básica nas Escrituras, em um estado intermediário daqueles que vieram a morrer. Nós cremos dessa maneira e eles estão no céu. Mas lá não é a morada eterna deles. Amém, gente? Então, essa expectativa, ela não é apenas um erro interpretativo de querer fugir daqui, mas ela também está completamente desvinculada do nosso senso de compromisso. Há um movimento a ser feito, e esse movimento, irmãos, ele não está restrito aos primeiros apóstolos, ele não está restrito aos líderes da igreja, esse movimento não está restrito aos pastores, esse movimento é para toda a igreja. Quem pode dar um amém? Tá, deixa eu fazer uma ilustração, em nome de Jesus entenda isso como uma ilustração. Em que pese, irmãos, todos os malefícios que a gente poderia falar da Sharia, né, que seria a lei islâmica, enfim, todos os arroubos que a gente percebe aí, se a gente parar para analisar em termos ilustrativos, a maneira como o Islã sobre resistir aos avanços da modernidade, da pós-modernidade, é didático para nós. Por quê? Porque no Islã, um muçulmano, não sei se você já teve a oportunidade de estudar um pouquinho sobre o islamismo ou estudar um pouquinho o Alcorão, mas no Islã a fé deles não é separada da sua atuação na sociedade. Não há uma separação entre o que é sacro e o que é secular, porque a regra de fé para eles, para o Islã, envolve toda a vida deles. Eu não estou fazendo a defesa aqui, irmãos, de um Estado teocrático, tá? Não estou dizendo aqui que eu sou contra o Estado laico, não é isso. Não estou dizendo, não, agora o presidente tem que baixar a lei lá e falar que todo mundo é evangélico, acabou. Não estou defendendo isso. O que eu estou querendo dizer é que o Islã, ele desde o começo, desde a infância das suas crianças, eles são muito taxativos em deixar muito claro que a fé, enfim, em Alá, em Deus, ela está vinculada a toda a vida e toda a expressão de vida do indivíduo, e não apenas aos seus atos litúrgicos dentro do templo. Deu para entender agora? E o cristianismo, ele sofreu muito nessa característica. Isso afeta o movimento do cristão. Fato é que, à medida que a história da igreja foi se desenvolvendo, isso antecedeu o grande cisma da igreja católica, quando rompeu para a ortodoxa, e também isso permeava o ambiente da reforma. Nós somos aqui protestantes, nós cremos que a reforma protestante oriunda de Lutero foi importante para nós, para toda a humanidade, e uma das questões que era o ambiente daquela reforma era justamente isso. Apenas os clérigos, os sacerdotes, os líderes da igreja católica à época tinham acesso à palavra e realmente realizavam trabalhos sacros. E todo tipo de trabalho fora da igreja era considerado um trabalho profano ou secular. E isso gerou marcas na igreja, eu diria que essas marcas nos afetam até hoje. E é impressionante como que as pessoas têm uma expectativa de santidade, apenas quando fazem alguma coisa dentro da igreja. Mas quando elas se remetem a alguma atuação lá fora, seja um advogado, um médico, um dentista, seja um bombeiro, seja lá qualquer outra coisa, ela não tem essa percepção de santidade, ela não percebe um movimento de Cristo, como se ela estivesse aqui adorando e louvando ao Senhor. Então, percebe que existe uma falha conceitual, e isso vem de uma interpretação equivocada das Escrituras, de que a fé em Cristo, ela não está reservada à nossa atitude litúrgica no templo, mas a fé em Cristo, ela permeia todos os nossos diálogos, seja aqui dentro da comunidade, seja na sociedade. Quem está entendendo, diga amém.
Então, quando nós olhamos para esse texto e nós percebemos que existe um movimento, ide, portanto ide, na NVI, portanto vão e façam discípulos. Eu não quero entrar, esmiuçar na questão do discipulado, fiz isso na última mensagem, mas quando a gente fala sobre discipulado, a gente está falando sobre exposição, a gente está falando sobre diálogo com o próximo, sim ou não, irmãos? Não há diálogo com a parede. Esse dia eu achei muito interessante a estratégia de um rapaz. Ele era muito famoso na década passada como comentarista esportivo, e agora, para ele se reacender, sabe o que ele fez? Ele fez várias gravações e cortes, como se ele estivesse num podcast, mas ele está falando para a parede. É o Paredecast, amém? E ele está bombando com isso, porque ele conseguiu passar uma ideia de que ele está dentro de um podcast, mas não está. Ele só estava fazendo um corte dele mesmo. Não tem como fazer discipulado dessa maneira, amém? O discipulado envolve diálogo, o discipulado envolve contato, o discipulado vai envolver olho no olho. E quando nós falamos sobre discipular, nós estamos falando sobre o quê? Ajudar pessoas a seguirem a Cristo, amém? Isso ficou claro na última mensagem. Então, se eu estou aqui disposto a colaborar com que pessoas comecem a seguir a Cristo, eu quero ajudá-las, então isso vai envolver um grau de exposição. O meu movimento vai ser em direção ao próximo, de tal maneira que eu assuma o compromisso de dizer, olhando para mim, você está olhando para Cristo. Ainda que eu reconheça as vulnerabilidades, as minhas limitações, o discipulado vai envolver essa certeza. Eu sei para onde eu estou indo, eu sei que eu estou seguindo, e eu quero lhe ajudar a seguir também. Por isso que o discipulado, já tratamos disso, não reproduz uma cópia de mim, mas ele reproduz uma cópia de Cristo. O discipulado vai envolver um movimento até o próximo, ele vai envolver olho no olho, vai envolver autenticidade, vai envolver exposição. Esse chamamento, essa grande comissão, ela vai envolver um tipo de movimento, e esse movimento não está restrito ao templo. Ele não está restrito às orientações litúrgicas, ao momento que você está ali na porta, ao momento que você está aqui recebendo a palavra. Isso envolve toda a nossa vida. O alvo da mensagem de hoje é que você compreenda que não faz sentido ter uma fé na morte e ressurreição de Cristo e não fazer essa fé algo público. Se a sua fé ainda não é pública, é porque talvez haja dúvidas no que diz respeito à morte e ressurreição de Cristo. Uma vez que a morte e ressurreição de Cristo se torna uma convicção para você, tornar essa fé pública se torna um ato subsequente àqueles que creem em Jesus. Seja no discipulado, seja em qualquer estrutura da sociedade que você está inserido. Agora, por isso que eu fiz essa ponderação primária. Nós não estamos aqui na expectativa de vazar do mundo, de se safar daqui. Nós temos um compromisso, nós somos chamados para a terra. A nossa posição é espiritual, mas o desenvolvimento daquilo que Deus nos entregou é nesse plano, é aqui na terra. Quem pode dizer amém? E é muito importante que hoje você se redescubra na sua própria atuação. É um equívoco muito grande pensar que a vontade de Deus é que todo mundo vire pregador, ou que assuma um púlpito. É um equívoco muito grande pensar que todo mundo vai virar um pastor. E outro equívoco é achar que o pastor atua de maneira mais santa do que aqueles que não pastoreiam. No fim, a vontade de Deus é que todos nós tenhamos um tipo de face pastoral para o mundo. Ainda que você não seja chamado de pastor, ainda que você não seja o pastor de fato, mas que você tenha uma face pastoral. Para que você possa olhar para o rebanho da tua empresa, para o rebanho da sua família, e todos os dias pensar, eu tenho um santo compromisso de zelar daqueles que Deus me confiou. Você começa a ressignificar as suas atitudes. Você começa a valorizar de uma maneira diferente aqueles que Deus permite que passe na sua vida. Pode ser um cliente, pode ser um paciente, pode ser sei lá o que for. E no fim você percebe que a cada contato, aquela pessoa tem um grande potencial de se tornar a sua família em Cristo. Você sai daquele pensamento de que, bom, fora da igreja eu apenas tenho que produzir o meu dinheiro, e você começa a compreender toda a sua vida a partir de uma expressão de fé. Peraí, Henrique, você está querendo dizer então que tão santo quanto o que eu faço lá fora é o que você faz aqui dentro? Sim! Talvez você foi chamado para ser um padeiro, e você amassando pão é tão bíblico e santo quanto eu abrindo as escrituras. Isso parece uma novidade, mas só parece uma novidade, porque a igreja em algum momento foi sendo desfigurada na sua essência, e restringindo as atitudes litúrgicas de culto como única coisa santa na terra. Isso é um grande equívoco, como eu disse, isso permeou a reforma protestante. Era uma das defesas de Lutero. Não há diferenciação entre o que é sacro e o que é secular. Não há diferenciação entre para fora do templo e dentro do templo. Por quê? Porque agora nós estamos em Cristo. Então, sendo cristãos, significa que nós respondemos a esse chamamento, respondemos a essa comissão em todo o cenário das nossas vidas. Por isso que eu trouxe a ilustração do islamismo. Eles compreendem a fé deles em Alá como o centro da dinâmica na família, com o próximo, na sociedade e também dentro do templo. Deu para entender ou não? Só peguei como ilustração, pelo amor de Deus. Falei 4 vezes, irmão, amém? Em tempos de cortes de Instagram é perigoso. Então tem que reafirmar 300 vezes.
Então, o evangelho pressupõe um tipo de movimento, e esse movimento diz sobre fazer discípulos, sobre ir até o próximo. Fazer discípulos envolve expressão, exposição, batizando em nome do Pai. Mais uma vez, eu não quero tratar doutrinariamente sobre batismo, a única coisa que eu quero vincular acerca do batismo. O batismo tem a ver com fé pública, publicação da sua fé. E agora eu vou dizer algo aqui, que em nome de Jesus, irmãos, eu quero que você fique muito em paz com o que eu vou falar, porque assim, é debaixo de todo amor, amém? Quem é que orientou, ordenou que nós nos batizássemos? Vou dar 3 opções. O Ronaldo Fenômeno, o Zidane ou Jesus? Vai. Obrigado. Se Jesus ordenou, e eu sabendo que Ele ordenou, eu não me batizar, significa o quê? Desobediência. Pastor, você está querendo dizer que eu sabendo de Jesus e não me batizei, eu estou em desobediência? Acertou, amém? Falo isso não de maneira condenatória, pelo amor de Deus, tá? Não é isso, mas eu quero te provocar. Em que sentido? Do ponto de vista das Escrituras, a expectativa de Cristo, no que diz respeito a nós, é uma vez que você tem convicção de que Ele morreu e ressuscitou, uma vez que você tem a convicção de que Ele foi digno o suficiente de ser levantado, de sair daquele madeiro, ainda que passando pela sepultura, mas ser colocado à destra de Deus, dignamente chamado de Deus, e reconhecendo Ele como Messias, o Salvador e o Redentor das nossas vidas. Então não há outro passo a ser dado que não seja expressar publicamente sua fé. Deu para entender? Muito bem. E essa expressão pública, do ponto de vista doutrinário, cabe no batismo das águas. Mas eu quero falar sobre essa expressão pública da fé de maneira mais ampla. Glória a Deus, gente. A questão do batismo das águas foi só para provocá-los. O batismo tem a ver com a expressão da sua fé pública. É como quem diz, eu quero demonstrar ao mundo aquilo que aconteceu comigo. Eu desci as águas e eu voltei das águas. Ao descer das águas, eu estou dizendo, eu morri para o mundo. Eu estou me identificando na morte de Jesus. E ao ressurgir das águas, eu estou sendo ressurreto juntamente com Ele. Agora eu quero que você entenda muito bem isso. Nós temos uma dificuldade muito grande, todos nós cristãos, enfim, nós temos uma dificuldade muito grande, irmãos, de compreender de fato qual é a nossa interação com o mundo. Eu percebo que hoje as pessoas, elas estão, não estão compreendendo exatamente quando Jesus fala assim, eu venci o mundo. Repete comigo, eu venci o mundo. E eu vejo uma diferença muito grande entre eu venci o mundo com eu quero vencer no mundo. Hoje eu vejo que existe uma ansiedade, algo descontrolável para vencer no mundo. Sendo que a tônica da mensagem é vencer o mundo. E vencer o mundo tem a ver com o sistema do mundo. Amém, irmãos? Enquanto que vencer no mundo, muitas das vezes gera aquela ansiedade de você ter um sucesso absurdo e obter riqueza de todas as formas possíveis, fazendo de Jesus o meio de campo para que você possa obtê-lo. A tônica da mensagem é vencer o mundo enquanto seu sistema, enquanto a sua influência caída. Vencer o mundo não é vencer a pessoa que não é da igreja. Afinal de contas, ela é o alvo da nossa fé. Nós queremos servir aqueles irmãos. Amém, gente? Nós não tratamos aquele que está fora da igreja como um ser diminuído. Não, se ele não concorda com a minha fé, então ele não presta. Eu sou infinitamente superior. De forma alguma. A ótica de Cristo é olhar para quem está fora com um olhar de compaixão. Então eu olho e eu não diminuo. Eu me coloco sentado aqui, olha, tem lugar na mesa. E essa pessoa lá fora precisa saber que tem lugar na mesa. Por quê? Porque assim como eu não era qualificado para sentar à mesa, ela também não é. Assim como eu sou indigno de sentar à mesa, ela também é. Mas por causa de Cristo, eu ganhei um acesso à mesa. E seria muito egoísmo meu pensar apenas em mim. Aí eu me entrego em favor daquele que está lá fora. Eu não fico assim esperando que ele concorde com tudo que eu penso, para que ele possa conhecer a Cristo. Não, eu entrego tudo que eu tenho, que é Cristo. E aí a transformação passa a acontecer na vida dele. Amém? Tudo bem, gente? Amém? Então eu estou dizendo essas coisas, porque evangelho é movimento. E essa vitória de Cristo envolve o mundo. Então, eu não estou dizendo que você não possa ter vitórias circunstanciais. Eu não estou dizendo que você não possa passar por circunstâncias que você crê, em fé você vence. Irmãos, está tudo bem. O problema começa quando nós pensamos, de maneira equivocada, que a fé vai nos dar a garantia de todas as vitórias nas circunstâncias que nós enfrentamos. Muitas das vezes tem que ter muita fé para perder também. Então, esse tipo de evangelho, onde a fé pressupõe vitória no mundo, ele é perigoso. Mas eu posso concordar contigo que a fé pressupõe vitória em relação ao mundo. Isso sim. Amém? Paulo vai dizer muito claro em Romanos 8, olha, nós somos mais do que vencedores. Você pode dizer, Paulo, como mais que vencedor? Estou sofrendo pra caramba.
Paulo, eu não estou vendo essa vitória toda. Aí você tem que se questionar, mas de que vitória que ele está se tratando? Será que ele está falando das circunstancialidades, ou ele está falando de uma vitória cósmica, que está vinculada a Cristo Jesus? Será que a fala de Paulo está desvinculada do que ele defendeu lá no Areópago? Será que a fala de Paulo está desvinculada do enfrentamento com a cultura grega? Não, o que ele falou está vinculado, e a razão, a motivação dele é o quê? Cristo ressurreto. Essa é a vitória que vence o mundo, amém. Então, eu não estou dizendo aqui, irmão, te desanimando nas circunstancialidades, não é isso, em hipótese alguma. Você está diante de uma adversidade, diante de uma situação desconfortável, sofrendo, crê em Jesus Cristo, Ele é contigo, amém? Agora, eu estou aqui, eu preciso ser muito sincero contigo. Uma mensagem de fé, que pressupõe que você terá vitória em todas as circunstâncias, é uma ilusão. Inclusive na Galeria da Fé, de Hebreus capítulo 11, você vai ver heróis da fé, que muitas das vezes perderam. Tem que ter muita fé, para perder também. A fé tem a ver com não se corromper, seja na vitória ou seja na derrota. Cristo não se corrompeu quando todos estavam eufóricos com os milagres. E Cristo não se corrompeu quando ele foi perseguido, quando ele foi abatido, quando ele foi machucado, quando desferiram golpes nele. Ele não se corrompeu. Eu creio para um estilo de vida de fé que você se pareça tanto com Cristo Jesus, que independente das circunstâncias, você não vai se corromper. Glória a Deus. Então, o alvo da mensagem não é vender ilusões. A Bíblia, a mensagem enquanto Bíblia, ela não está aqui para te promover a um tipo de ilusão. Como se a fé fosse esse elemento garantidor de que em toda circunstância você terá vitória. Não, mas a fé é o elemento garantidor de que a presença estará contigo em toda e qualquer circunstância. E isso deveria ser suficiente para nós. É algo que eu me examino constantemente. Não estou jogando aqui palavras, me colocando numa posição de superioridade, mas eu me examino constantemente. Diante de circunstâncias, de vitória ou de derrota, a presença continua sendo o fundamento da minha vida, a presença continua sendo de fato aquilo pelo qual a minha fé está orientada. Diga assim, a presença é suficiente. Então, irmãos, uma vez que nós cremos em Jesus, nós entramos em um fluxo, esse movimento nos direciona ao próximo. Mas Henrique, eu não me sinto tão capacitado assim para orientar uma pessoa. Eu não estou falando sobre orientação e didática, eu estou falando sobre, uma vez que você foi afetado, alcançado por Cristo, a partir de agora a sua vida se torna uma resposta a esse movimento, a esse encontro dele. E agora existe algo em você, ainda que você conheça pouco, mas o pouco que você conhece, você simplesmente quer entregar para alguém. Faz sentido isso aqui? Ok? E aí começa um movimento de vida. Eu quero retratar agora dois personagens bíblicos que eu acredito sejam muito importantes nesse momento da mensagem. Vai lá para João capítulo 19, versículo 38. João capítulo 19, versículo 38. Eu vou ler com vocês na tela, porque senão eu vou acabar lendo uma versão diferente. Não sei porque hoje eu vim com a versão diferente. João 19, 38. Depois disso, José de Arimateia, rapidão, o disso aqui é o quê? A morte de Jesus, ok? Então estamos aqui naquela cena, Jesus morreu, e vai tratar sobre o corpo de Jesus agora, o seu sepultamento. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente. Repete comigo, secretamente. Porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Pode passar. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Pode passar. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho, com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. Versículo 41, vamos lá. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim havia um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Próximo. Por ser o dia da preparação dos judeus, e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. Bom, vamos lá. Existem dois personagens que são colocados aqui nas escrituras, Nicodemos e José de Arimateia. Essa é a única menção de José de Arimateia, no Evangelho de João, e é interessante que nos demais evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, também retratam dessa mesma cena. Então, José de Arimateia, ele é citado nos 4 evangelhos, mas nessa única cena. O que a gente pode conhecer de José de Arimateia? Bom, para a gente ganhar tempo, eu não vou abrir lá, mas em Marcos capítulo 15, versículo 43, vai descrever que ele era um membro do Sinédrio. O Sinédrio é uma espécie de, vamos dizer assim, de conselho
conselho vinculado à lei judaica. Então ele era um principal, ele era alguém que tinha um cargo significativo. Então esse conselho ali tinha algumas dezenas, 60, 70 pessoas, me falhou a memória, para tomar algumas decisões. E ele compunha esse sinédrio. Então ele era uma figura significativa. Mas o texto deixa muito claro que, embora ele seguisse Jesus, ele o fazia de maneira secreta. Até aquele momento, até essa situação fatídica, José de Arimateia era alguém que, mesmo crendo em Jesus, não tornava a sua fé pública. Mas no momento em que ele torna a sua fé pública, ao zelar do corpo de Jesus, então ele é colocado nos 4 evangelhos. Quem está entendendo? Então, há uma relevância que é dada pelos evangelistas aqui, Marcos, Mateus, Lucas e João, em relação à exposição da fé. Mas aqui também é descrito sobre Nicodemos. Nicodemos, enfim, é uma cena fantástica, inclusive no The Chosen, talvez seja uma das cenas mais bonitas, amém? O momento de Nicodemos, e aquele diálogo que ele faz com Jesus, como é possível nascer de novo, isso está retratado no Evangelho de João. Como é possível nascer de novo? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe. Jesus então vai dar aquela palavra maravilhosa sobre nascer da água e do Espírito. Muito bem, então a gente está falando sobre 2 personagens que ocupavam um lugar significativo dentro do judaísmo naquela época. Era também do judaísmo que haviam ali pessoas que perseguiam Jesus ferrenhamente. A postura de José de Arimateia e de Nicodemos demonstram contrariedade ao julgamento que havia sido realizado. Evidente, eles não tinham toda essa compreensão da agenda que Jesus haveria de cumprir. Então, aquele momento para eles era de grande lamento, porque eles criam em Jesus, eles criam no reino. Só que eles ainda eram discípulos secretos. E eu acho muito categórico das Escrituras, quando ela faz questão de mencionar que, primeiro, ele era um discípulo secreto. Só que também, que nesse momento, eles, de maneira pública, confessaram a fé deles. Sabe o que acontece, irmãos? Que nesse momento há algo de profético acontecendo, sendo cumprido. Como foi descrito ali, Jesus, então o corpo de Jesus, recebe ali a roupa de linho, recebe diversas especiarias, e ele é colocado num túmulo, numa região de jardins. O que significava isso? Esse tipo de ritual, para um homem, significava que era um homem da realeza. Nicodemos fez questão de gastar ali, sei lá, vamos colocar numa proporção aí, em relação ao que aquela mulher lançou sobre os pés de Jesus, quebrando o perfume dela, tem até música, amém? Coisa de 100 vezes mais valor com o que ele entregou para colocar no corpo de Jesus. Essas especiarias que ele derramou, só eram derramado tanto valor para a morte de alguém extremamente importante, que pertencia a algum grau de realeza. Ainda, José de Arimateia era um homem rico, e ele é colocado, ele leva então o corpo de Jesus em um local na região de jardins. Isso tem alguma prefiguração, porque Davi também, como rei, foi sepultado em uma região onde havia jardim. E aqui um cumprimento profético de Isaías 53, versículo 9, que entre os ímpios seria contado e em meio dos ricos ele seria sepultado. Então Jesus, ele é colocado ali naquele momento como o corpo dele é levado de maneira a um cumprimento profético do que o profeta Isaías havia levantado. O que isso importa para nós? O que importa para nós, irmãos, e eu quero que você preste muita atenção, que talvez essa seja um dos pontos principais da mensagem. Quando nós assumimos o compromisso de fazer da nossa fé pública, nossa fé em Cristo de maneira pública, de alguma maneira, não é que a gente força a Deus, Deus é propositivo, nós somos a resposta diante da proposição dele, mas quando nós decidimos nos expor de maneira pública com a nossa fé, de alguma maneira, é como se houvesse um encaixe das nossas vidas com o cumprimento profético das Escrituras. De alguma maneira, quando nós assumimos esse compromisso de dizer assim, sim, eu até então era um discípulo secreto, até então eu julgava Cristo apenas uma agenda moral, até então para mim Cristo era apenas uma boa filosofia, mas hoje eu reconheço a morte dele, hoje eu reconheço a ressurreição dele, e eu assumo publicamente isso, eu professo a minha fé publicamente, isso se traduz de diversas maneiras, irmãos, de diversas maneiras, amém? Eu não estou dizendo só sobre você fazer postagens nas redes sociais, não estou dizendo de você andar com uma faixa escrita eu amo Jesus, ou uma camiseta escrita eu amo Jesus, não estou falando sobre isso, eu estou falando de você fazer da sua própria vida uma mensagem. E no dia da angústia você ser o suporte. E no dia da raiva você ser o elemento do perdão. E no dia da ira você ser o elemento de paz. Amém? Você agora começar a entrar nesse movimento desse grande comissionamento como uma resposta contracultural. A cultura de um mundo vai indo para o outro lado, mas você em Cristo vence o mundo, o sistema. Não é vencer no mundo porque teve fama, mas vencer o mundo porque não se corrompeu. Quem entendeu, diga amém. De alguma maneira, irmãos, quando nós assumimos o compromisso de uma fé pública, nós somos colocados como que num quebra-cabeça de um cumprimento profético daqueles que haveriam de crer. É tão interessante, porque em João capítulo 17,
Vocês sabem, eu já preguei tantas vezes, João 17 é um dos capítulos que eu mais gosto nas Escrituras, porque é o momento que Jesus ora. Há um momento que Jesus ensina a orar, certo? Mateus capítulo 6, do 9 em diante, quando fordes orar, orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. E a gente conhece a oração do Pai Nosso, poderosíssima, quebra diversos paradigmas, consciência de paternidade, origem de Deus que está no céu, chama de nosso, então ele traz para um sentido corporativo, fala sobre a possibilidade da vontade do céu ser operada aqui na terra, amém? E demonstra que é pela oração que nós conseguimos fazer esse ponto de contato dos céus tocando a terra, glória a Deus. Muitos ensinos, perfeito. Constata sobre o pão que é dado, constata sobre o perdão que é concedido, maravilhoso. Ali ele está ensinando, em João 17 ele está orando. E quando ele ora em João 17, ele faz 3 orações. A primeira oração em relação à missão que ele haveria de cumprir. E ele vai dizer: eu glorifico meu Pai ao concluir toda a sua obra. Na segunda parte dessa oração ele vai orar pelos discípulos, que ele estava testemunhando naquela época. E na terceira parte ele vai orar por aqueles que haveriam de crer. Então agora, nesse momento, você pode se encher de orgulho e dizer assim: Jesus orou por mim. Vai lá, meu irmão. Então ele orou por nós, por aqueles que haveriam de crer. Agora, a oração que ele faz para os discípulos também nos alcança. E uma das coisas que ele vai falar em oração é justamente: olha, eu oro para que não os tire do mundo. Ou seja, ele vai de encontro com a mentalidade escapista. Não os tire do mundo, mas livra-os do mal. Amém? E quando vai caminhando para aqueles que haveriam de crer, ele vai dizer: eu oro para que eles sejam um. Aí vem a mensagem central da unidade. Mas aí vem um para quê? Eu oro para que eles sejam um. Eu oro para que eles sejam um, assim como eu e o Pai somos um. Para que o mundo veja. Quando a gente assume a nossa fé pública, de alguma maneira nós somos inseridos nessa proposta de corpo e testemunho diante do mundo. Até que você deixe de ser um discípulo secreto. É como se você concordasse, mas não se envolvesse. E convenhamos, é o espírito da pós-modernidade, sim ou não? Nunca antes na história, isso do ponto de vista estatístico, nunca houve tanto acesso à informação, nunca houve tanto interesse, vou trazer uma temática política, ok? Nunca houve tanto interesse pela temática política, nunca houve, teve uma pesquisa que falou sobre a quantidade de tweets acerca de política no Brasil no período das eleições, nunca houve isso, e nunca houve um número tão baixo em porcentagem de pessoas da faixa etária, de primeiros votantes até 30 anos, com o número mais baixo de votação. Ou seja, eu tomo conhecimento, eu acesso informação, eu tenho até uma opinião, mas eu não me envolvo. Eu tenho opinião para dar, mas eu não quero me comprometer. Pois bem, o Evangelho ele é o contrário disso. É porque essa informação chegou para mim. Ela não é informação, é revelação. Foi porque ele me alcançou, ele me amou. E agora porque ele me acessou, ele me encontrou. Eu não merecia, ele foi ao meu encontro. Eu não merecia, ele me perdoou. Eu não merecia, ele me dignificou. Eu não merecia, e ele me tornou filho. Isso me coloca em um movimento. E a minha resposta diante a esse ato de amor é assumir um compromisso. E esse compromisso torna essa fé pública. Irmãos, eu gosto muito daquela frase, vejo muitas pessoas defendendo, e eu defendo ela também, tá? Eu não estou pegando o pé não. Que vai dizer da seguinte maneira: olha, pregue, se necessário use palavras. Seu irmão, de cada 10 contas no Instagram, 7 tem essa frase, amém? Ou já fez uma postagem. Está perfeito, irmãos, não tem nada de errado, ela não é bíblica, tá? Ok? Tem gente que acha que umas frases são bíblicas, né? Me diga com quem tu andas, te direi quem és. Está na Bíblia. Não está não, irmão, amém? Então assim, a gente usa esse tipo de frase. Olha, pregue, se necessário, use palavras. Irmãos, eu concordo, eu só quero te situar numa coisa. Você não está na janela 1040 de perseguição missionária. Ok? Eu acho que para quem é um missionário que hoje está lá, o Boko Haram, o ISIS, todo mundo atrás querendo te matar, eu concordo, você vai precisar transmitir a mensagem, na maioria das vezes, calado. Mas essa não é a nossa realidade. Amém, irmãos? Graças a Deus. Não, nós temos liberdade de culto, liberdade de expressão de fé. Eu não estou dizendo para você virar um papagaio e só falar disso. Não. O que eu quero dizer é que muitas vezes nós estamos nos escondendo nesse tipo de frase. E no fim, nós estamos nos assemelhando mais ao José de Arimateia, pré-Cristo, morto e ressurreto, do que pós. E o alvo aqui é que você faça da sua fé algo público. Não, mais uma vez, não é por uma questão filosófica, não é por uma questão de concordância moral, não. É o resultado
do impacto da transformação de Cristo nas nossas vidas. O se permitir ser amado por Deus faz com que um movimento de resposta brote em você. Esses dias uma pessoa me perguntou assim, perguntou não, afirmou, pedindo ajuda. Henrique, eu estou com muita dificuldade. Muito bem, do quê? Eu não consigo ter a certeza de que eu amo a Deus o suficiente. Falei, ok, isso é uma boa interrogação. Falei, mas existe algo que vem antes disso. Ela o quê? A certeza de que Ele te amou. João, na sua carta, né, 1 João, ele vai falar sobre isso, olha. E é isso que importa. Ele nos amou primeiro. Então, a vida cristã não é provar para Deus o quanto eu amo Ele. A vida cristã é primariamente se permitir ser amado por Ele. Então, não é a minha força de amor que me coloca em movimento, mas é a certeza de que Ele me amou. E aí eu entro em movimento. Quem entendeu? Porque senão isso vai afetar toda a sua dinâmica. E você vai acabar se comportando na igreja pensando o quê? Eu tenho que fazer para merecer. Eu tenho que realizar para Deus me abençoar. E a dinâmica não é essa, é porque Cristo me amou, eu estou aqui. Porque Ele já me abençoou sem merecer, eu posso abençoar o próximo. Amém? A parte propositiva começa nele. A nossa vida se torna uma resposta. Isso é o movimento do Evangelho. Se você entendeu até aqui, diga amém. Glória a Deus. Eu quero que você vá para 2 Timóteo capítulo 2. Irmãos, até pedir desculpa para vocês. Geralmente aqui é bem gelado, bem refrigerado, mas caiu a rede, por isso que ficou ruim. Mas nós estamos acabando, amém? Calor da bexiga. 2 Timóteo capítulo 2. Versículo 1. Pode colocar para a gente lá? Irmãos, esse texto aqui, muitas pessoas que são próximas de mim sabem o quanto que esse texto é importante para a minha vida. A gente pode falar aqui abertamente, porque eu já testemunhei isso. Em 2021, 22, enfim, na gestação do Petros, Camila ficou muito mal, Camila enfrentou um quadro depressivo muito grave. Eu me lembro que esse era o texto básico que eu me agarrava. Eu me agarrava em duas coisas, nesse texto e numa música que a gente já cantou aqui uma vez, do Marcos Almeida. Eram as duas coisas que eu me agarrava com força. E, enfim, foi o que nos ajudou a passar por esse momento de muita turbulência. Camila ficou muito mal. E a vencer, né, diante desse cenário, a conseguir ver a presença no meio disso tudo. E esse texto ele foi fundamental. Então, eu vou expor esse texto, não no sentido de fórmula ou um mantra, ok? Mas apenas testemunhando a potência das Escrituras na minha vida em um determinado momento. Paulo vai falar para Timóteo da seguinte maneira: portanto, você, meu filho, fortifique-se na fé, na graça que há em Cristo Jesus. Presta atenção no que ele está dizendo aqui. Timóteo é um pastor, pastoreando na região de Éfeso. Ao que tudo indica, um jovem, o pessoal discute a idade dele, não vem ao caso, mas um jovem, pastoreando uma igreja. Paulo tem todo um zelo de trazer para Timóteo ali o cuidado que ele deveria ter com as viúvas, com as mais jovens, com os mais velhos. Paulo vai demonstrando ali, é um zelo pastoral. E Paulo amava demais Timóteo, ao ponto de dizer assim: Timóteo, volte logo, eu quero te ver, saudade de você, cara. Ou seja, além de discípulo, era também um amigo, uma amizade genuína. E aqui ele vai falar algo para Timóteo muito poderoso. Ele vai dizer: fortifica-se na fé que está em Cristo Jesus. Eu me lembro nos meus momentos no secreto, Deus ministrando justamente sobre isso. A graça que nós podemos compreender como Jesus sendo a personificação da graça. Jesus, ele dá voz, ele dá materialidade para a graça. Amém? A graça é essa materialização do amor. E Jesus, por isso aqui é um dito comum na nossa comunidade, a graça é uma pessoa, ele é Cristo. Porque Cristo, ele encarna, revela, ele personifica o que é a graça, é o amor comunicado, é o amor vindo na nossa direção, amém? É quando o amor sai da imaterialidade, sai da subjetividade e vai ao nosso encontro. Isso é graça, irmão. Cristo Jesus, glória a Deus, amém. Só que aqui ele vai colocar a graça, eu diria, numa perspectiva dupla. Fortifique-se, pois, na graça que está ou há em Cristo Jesus. É como se a graça fosse uma pessoa, mas essa pessoa também fosse um lugar. Irmãos,
é poderoso você ter o amparo do seu próximo. E, biblicamente falando, talvez seja uma das maneiras mais comuns de Deus nos responder, é através de pessoas. Amém? A gente até se questiona, quem seria o próprio Paulo se não fosse Barnabé? Não é mesmo? Quem seria Timóteo se não fosse Paulo? Quem seria Elias se não fosse Eliseu? Quem seria Moisés se não fosse Arão? Concorda comigo? Então é possível perceber o impacto, a força das relações. Agora é importante também, até para que você valorize as relações, para que você as entenda da maneira correta, na dimensão adequada. É significativo que você compreenda que você tem um lugar e que você tem uma pessoa, e que é a partir dessa relação com essa pessoa, neste lugar, que você é alimentado na graça. Sabe o que acontece? Muitas das vezes nós queremos tomar grandes decisões na vida. Grandes mudanças, mudanças de profissão, mudanças de cidade, mudanças de país, mudanças de, seja lá qual for a circunstância. E nós temos uma dificuldade, nós somos seres humanos, temos uma dificuldade de calcular o que vai vir juntamente com esse nível de decisão, sim ou não? A gente toma uma decisão, a gente obviamente tem uma tendência mais otimista, de olhar para aquilo que vai ser bom, mas a gente não consegue ter noção daquilo que nós teremos que suportar diante desse novo cenário, diante dessa nova estação. A adesão é tomada, aquele momento de euforia cessa, e aí você fica agora meio que sem motivadores para se manter andando à altura da decisão que você tomou. Estou falando grego aqui ou está fácil? Pois bem, eu não culpo você pela decisão que você tomou. Também já tomei decisões que depois que eu entrei nela, eu falei assim, meu Deus, inclusive esse ministério, amém? Então eu sei o que é tomar uma decisão e de repente as coisas que começam a acontecer vai muito além do que você imaginava e que você imaginava que você estava preparado para lidar. Mas você não pode perder de vista que o Evangelho é movimento. Então a primeira coisa, se certifica, essa decisão foi tomada a partir de Cristo, sim ou não? Ok, aí eu caminho. Tomei essa decisão e agora? Eu recorri ao Senhor para tomar a decisão. Eu tive uma aceitação do Senhor. Eu tive um sim dele para me movimentar. Pois bem, esse mesmo Senhor que te deu o sim para o início da caminhada, é o mesmo para lhe acompanhar no trajeto. Sobre isso que ele está falando. Fortifica-se na graça, ou seja, faça da sua vida sempre uma peregrinação ao secreto e uma peregrinação ao próximo. Por que ao próximo? Versículo 2 vai falar sobre isso, tá? Já estou conectando. Faça da sua vida sempre uma peregrinação ao secreto, mas não para virar um discípulo secreto. Isso era José de Arimateia. Mas que o teu secreto, ele vai te alimentar de tal maneira que você consiga perceber que diante da decisão que você tomou, Timóteo, você é agora um pastor, você aceitou esse encargo, você respondeu à santa vocação do Senhor. Mas é fortificando-se na graça que você vai conseguir perceber que sempre diante de qualquer cenário, é Ele quem te capacita, é Ele quem te habilita, Ele está contigo, Ele não te desampara, independente das circunstâncias. Se você entendeu, diga amém. Fortifica-se na graça, irmãos, não é uma questão resultadista. Não é, vou buscar a Ele para dar o resultado que eu espero. Esquece isso, irmãos. A gente é muito influenciado por uma mentalidade de capitalismo voraz e de resultadismo. É tudo imediato, é o resultado que eu quero, é a fama que eu desejo. Esquece isso. Nós estamos aqui para vencer o mundo. Vencer no mundo é circunstancial. Todos aqui têm vitórias para contar, vitórias circunstanciais, eu também tenho. Todos aqui têm derrotas circunstanciais, muitos aqui também têm. Quem aqui já foi atleta, consegue assimilar melhor essa questão de vitória e derrota, amém? Nós vivemos num mundo onde é muito tudo ou nada, né? Tudo é muita vitória, ou morreu, acabou tudo. Não precisa disso. Um atleta, ele consegue dimerizar melhor isso, ele consegue mensurar melhor. Por quê? Porque ele convive constantemente com vitórias e derrotas. Então, receba um pouquinho desse espírito atleta aí, ok? Então, a derrota não é o fim, essa estação não é o fim. Não. Existe algo, existe alguém, existe um lugar. Esse local onde você é fortificado na graça, para que o movimento não cesse. Lembra? A fé pública, a fé em Cristo, movimento. Mas de alguma maneira, Henrique, eu sinto que esse movimento está ficando cada vez mais lento. Em alguns momentos eu até paro. Em alguns momentos eu até desconfio do porquê é que eu caminhei o que eu caminhei. Fortifica-se na graça que está em Cristo Jesus. Ele é a personificação da graça, mas Ele também é o lugar da fortificação. Entende, irmãos? Parece que a gente fala isso e parece que o secreto é sempre algo subjetivo, distante, místico. Não é bem assim. Sai desse escopo do deixa eu tentar provar para Deus o quanto eu amo. E coloca ênfase nas escrituras e trabalhar a convicção do quanto Ele te ama. Um movimento a partir do que você deseja, ou a partir dessa força de amar a Deus, ele pode até ser um bom movimento. Ele pode até ser bem intencionado. Ele pode até ser carregado de bons resultados. Só que ele não é sustentável. Porque dependeu da tua força.
e do seu desespero de provar para Ele. Entenda, Cristo não nos amou e não nos salvou porque nós merecíamos. Não foi na força do nosso próprio braço, foi da parte dele. Eu até entendo quando pessoas tentam colocar a fé nessa perspectiva. Olha, quando você anda em fé, você move Deus ao seu favor, você anda em fé, você abre os céus. Não há ocorrência bíblica para a gente defender esse tipo de coisa. Mas eu entendo, irmãos, amém? Eu entendo isso de todo coração, não fico tentando corrigir doutrina, mas eu entendo que a pessoa está querendo dizer que a fé agrada a Deus, ok? Eu entendo isso. Mas se a gente for bem categórico, não, os céus se abriram antes que a gente andasse em fé. O céu se abriu por causa de Cristo. Amém? Isso é testemunhado dos evangelhos. Quando ele foi batizado abrindo os céus, o Espírito Santo veio em forma corpórea de pomba. Isso é ratificado em Atos capítulo 2. Aquele grupo se ajuntou, mas o ajuntamento não foi a garantia da descida do Espírito. O que foi? A promessa de Deus. Deus está envolvido na história. Então ele é o propositivo em abrir os céus. A tua fé, ela não vai trazer Deus ao seu favor. Por quê? Porque ele quis estar a seu favor. Por conta de quem ele é, não por conta do que você fez. Amém? Então, assim, estou me sentindo sem fé. Deus foi embora? Não, ele continua o mesmo. A fé é a linguagem que te faz compreender que ele nunca saiu de perto. Amém? Ok? Mas não é a sua fé que traz. A tua fé, ela não provoca Deus a gerar um movimento. É o movimento de Deus que faz a gente andar em fé. É o contrário, irmão. Porque senão você vai entrar num caminho de fé meritocrática. A minha fé me torna merecedor da presença. Não, a presença me habilita a ter fé. Amém? É o contrário. Então diga assim, evangelho é movimento. Versículo 2. Fortifica-se na fé que está em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas. Então, que me ouviu dizer. Quem é que pregou aqui? Diga Paulo. Muito bem. Na presença de muitas testemunhas, diga testemunhas. Confia-as, se ele está falando confia-as, ele está dando uma ordem para Timóteo. A homens fiéis, quarto grupo, que sejam também capazes de ensiná-los a outros. Em um versículo, você tem um movimento de 5 personagens, ou de 5 cenas, vamos dizer assim. Paulo, testemunhas, Timóteo, para outros que vão habilitar outros. O que é isso? Movimento. Uma vida fundamentada na obra de Cristo. Ele morreu e ele ressuscitou. Se não cremos na morte e ressurreição, é vã a nossa fé. Paulo defende, concordo com Paulo. Eu reconheço que sou amado. Ser envolvido nesse amor me coloca em movimento. Esse movimento faz da minha fé uma expressão pública. E quando eu digo pública, não é apenas postagem, ok? Mas também, não é apenas ter uma camiseta, mas também, não é apenas vir na igreja, mas coopera. O congregar, irmão, ele tem o seu local de importância. Amém? Ele é necessário, ele é significativo, ao ponto que o autor de Hebreus vai dizer assim, olha, não deixai de congregar. Não deixai de congregar. Então existe uma relevância. É até uma forma de, entenda, não é a motivação da nossa fé. Mas quando nós nos ajuntamos, como igreja, como comunidade, a gente vence inimigos como o cansaço, né? A semana puxada, a dinâmica, enfim, a tristeza, e a gente vem para o culto. É como se a gente estivesse entregando uma mensagem de honra para aqueles mártires lá do primeiro século, que honravam cada momento de comunhão, porque eles estavam sendo perseguidos, e eles faziam da casa deles o templo. É como se a gente estivesse honrando o sangue dos mártires, que doavam suas vidas para congregar. Quando a gente vem aqui livre, para confessar a nossa fé, liberdade de culto, e a gente pode se ajuntar e sentar do lado do próximo, e ceiar junto, nós estamos honrando a memória daqueles. Entenda, eu não estou aqui querendo ser hiper tradicionalista, mas a gente está honrando a memória daqueles que deram as suas vidas, para poder olhar para o próximo e congregar. Então o congregar tem um espaço particular, ok? Amém. O evangelho é movimento, e a minha vida se torna movimento, mas eu não separo esse momento do templo como um único local santo, sagrado. Eu começo a interpretar a minha vida de uma maneira diferente, e aí você vai perceber que é possível ser um pastor segundo Cristo, como infelizmente existem pastores, mas que não andam segundo Cristo. E o alvo não é que todo mundo vire um pregador segundo Cristo, o alvo é que você seja um advogado segundo Cristo. Você seja um fisioterapeuta segundo Cristo, um educador físico segundo Cristo, um mecânico segundo Cristo, um padeiro segundo Cristo, um médico segundo Cristo. A questão é, muitas das vezes, o contato que uma pessoa pode ter com Cristo é justamente através da sua
atividade, daquilo que Deus lhe empenhou. Então a pergunta que você deveria estar fazendo hoje é: Senhor, eu reconheço que eu tenho tal habilidade. A minha certificação, o meu diploma, ou enfim, a minha habilitação, a minha aptidão para algo, ela não pode significar apenas acúmulo de riqueza, ainda que não haja problema nenhum em você ter riquezas, amém, irmãos? Mas não, eu não posso compreender isso, a habilidade que o Senhor me deu apenas nesse sentido, no sentido resultadista, no sentido de riquezas. Não, Senhor, aqui estão as habilidades que o Senhor me confiou. Se eu tenho facilidade para algo, foi porque o Senhor me confiou. Se eu tenho a capacidade para algo, foi porque o Senhor me concedeu. Então, Senhor, que a minha vocação, que a minha profissão, seja lá o que for, que ela revele Cristo. Seja na excelência, irmãos. Seja na excelência. Seja no zelo. Seja na consideração. Seja no valor que você dá à pessoa. Quando você interage. Sim ou não? E aí sim, muitas das vezes você vai pregar sem ter palavras. Ok? Mas lembre, não se esconda atrás dessa frase. Pregue, irmãos. Torne a sua fé pública, seja por meio do batismo das águas, seja por meio das suas interações. Se certifique de que Cristo está entre você e o próximo, seja no seu trabalho, na sua casa, seja onde for. Não faça separação entre dentro do templo e fora do templo. Nós fomos comissionados, ide, para uma vida integral diante dele, seja na hora do culto, seja fora do culto. Quem entendeu, diga amém. Eu quero encerrar, irmãos, você não precisa abrir nesses textos, eu quero só encerrar fazendo, compartilhando. Na verdade isso aqui nem estava no esboço da mensagem, é apenas eu quero compartilhar o fruto aí de um devocional, de um tempo com Deus. Existem alguns personagens nas Escrituras que eles são tanto quanto coadjuvantes. Poderíamos até dizer que Nicodemos e João de Arimateia, José de Arimateia eram coadjuvantes. É que a cena deles traz uma relevância tão grande, né? Envolve a morte e a ressurreição. Mas existem alguns que são mais periféricos assim, no que diz respeito ao entendimento bíblico. E tem 3 que me chamam muita atenção, enfim, fruto de um devocional. Que são Cleopas, Demas, e um que não está registrado o nome nas Escrituras, que era o ladrão que entregou sua vida para Jesus na cruz, amém? Há um entendimento dele ser chamado de Dimas, tem até música que põe o nome dele, mas isso não está registrado nas Escrituras. Isso na verdade é uma concordância, especialmente do catolicismo, segundo o apócrifo de Nicodemos, o Evangelho segundo Nicodemos. Isso é um apócrifo, não está no cânon bíblico, que dá ao nome desse bom bandido de Dimas. Dimas significaria, ou tem o significado de pôr do sol, então representaria ali a cena. Enfim, Dimas é esse bom ladrão. Por que bom ladrão? Porque diante ali daquela crucificação, ele pega e, olha, se for possível, né, me salva, em outras palavras. E Jesus vai dizer para ele: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Ali era o momento decisivo da vida dele, né? Tudo levava a crer que ele iria morrer. E no momento de alto nível de exposição, ele se lançou figurativamente aos pés do Mestre Jesus e fez, mesmo em meio à vergonha da nudez, mesmo em meio à vergonha do delito, ele era um criminoso, ele entrega a sua vida para Jesus. Ele torna pública a fé dele. Em contrapartida, a gente vai ter Demas. Demas é alguém que é citado em uma espécie de despedida no livro de Colossenses, em um outro momento também no livro de Timóteo, mas no livro de Filemão. Ele é contado ali como um dos discípulos que acompanhavam o processo na carta ao Filemão. Só que em 2 Timóteo capítulo 4 versículo 10, Paulo vai dizer que Demas o abandonou. E a expressão de Demas é: tendo amado mais a este mundo do que ao Senhor, os abandonou. Enquanto que Cleopas é um dos 2 discípulos que foi encontrado por Jesus no caminho de Emaús. E é interessante porque Cleopas e o seu companheiro ali são encontrados por Jesus, não o reconhecem. Há muito debate em relação, por que eles não reconheceram, né? Será que eles eram discípulos à distância e não sabiam a face de Jesus? Ou será que a face de Jesus estava renovada por algum tipo de glória, porque ele havia sido ressurreto? Há uma discussão ampla em relação a isso. Será que é porque as vestes de Jesus ali só permitiam que fossem vistos os olhos de Jesus, então ele não sabia naturalmente quem era? Enfim,
Não cabe a nós o debate. A questão é, eles não reconheceram. E ficaram até meio revoltados, como se Jesus não soubesse que ele mesmo tinha morrido. Amém? Você não está sabendo o que aconteceu? Eles ficaram revoltados com Jesus, porque Jesus não sabia que tinha morrido, irmão. Amém? Ah, Jesus sabia, eles que não sabiam que era Jesus. O que eu quero dizer é que a gente vai ter alguém que amou mais as coisas deste mundo. Ou seja, ao invés de absorver a vitória em relação ao mundo, se perdeu na ansiedade de vencer no mundo. E no fim isso te conduz ao abandono. Amando as coisas mais deste mundo, nos abandonou. Alguém que foi discípulo de Paulo. Em contrapartida, você vai ter alguém que no seu momento de decisão da vida, o vale da decisão, pendurado no madeiro, decide entregar sua vida para Jesus. E um outro que estava no meio do caminho, e que sendo encontrado, não reconheceu. Depois da cena a gente sabe, Jesus parte o pão e partindo o pão abriram-se os olhos. A questão é que, eu acredito que isso é reflexivo para nós hoje. Se nós pudéssemos nos identificar diante de tantos personagens periféricos nas Escrituras, onde você se situaria hoje? Alguém no caminho como Cleopas, tendo a sua fé questionada? Ou alguém como Demas, que hoje se vê tão atraído por um sistema do mundo? Mais uma vez, irmão, sistema, eu não estou falando das pessoas, as pessoas nós temos que amar, amém? Mas se vê cada vez mais frágil, frio e abandonando aquilo que um dia você confessou. Ou hoje talvez você se veja como num vale de decisão. Hoje, amanhã, é amanhã da decisão. O mestre dizendo para você, sim, você pode habitar comigo no paraíso. É o vale da decisão. De toda maneira, irmãos, é emblemático para nós que cada uma dessas decisões, elas geraram algum tipo de movimento. De Dimas para o céu, de Demas para o mundo, e de Cleopas, o caminho. A mensagem de Cristo sempre vai te conduzir ao movimento. Como diria um teólogo, que eu não vou falar o nome porque é muito difícil, amém? Bob Godsworth. Sempre nós estaremos ou em adoração ou em rebelião a Deus. Não há como nós não estarmos em relação com Deus. Ou nós estamos adorando, ou nós estamos indo contra Ele. Amém. Eu encerro a mensagem de hoje perguntando para você que tipo de movimento você está disposto a realizar hoje. É um movimento de decisão por Jesus? É um movimento de decisão, de perseverança? É um movimento de ressignificar o seu trabalho, a sua profissão, a sua habilidade, para que seja segundo Cristo? Esses dias eu encontrei um irmão, aliás, uma família, e assim, talvez o irmão esteja aqui ou fora, enfim, não precisa se identificar. Mas estão começando a conhecer a igreja, e assim, irmão, se tem um trem que me cativa é quando a pessoa é verdadeira. Irmão, o Caba foi verdadeiro comigo, ele me ganha. Facinho, facinho. Autêntico, irmão, sabe? Quando não tenta colocar máscara, personagem. Aí ele chegou, se apresentou, ó, a gente está começando a visitar aqui e tal, ó, minha esposa já está firme. Eu tô mais para lá do que para cá. Falei, é mesmo? Falei, tô mais pra, mas tô voltando. Irmão, já virei fã, amém? Porque se você não for honesto consigo mesmo, irmão, esquece. A vida cristã não é um novo personagem, não é um personagem religioso. É uma vida inteira, íntegra, totalmente entregue. Amém? Verdadeira, honesta. Em Cristo as máscaras perdem o seu valor, elas caem, elas se tornam frágeis. Amém? Talvez hoje também seja uma manhã para você decidir justamente isso. Abandonar algumas máscaras. E se tem uma máscara que é terrível, é a máscara de religioso. Salvo engano, Nietzsche, em uma das suas falas, disse que Deus é o pior dos nossos ídolos. E ele está coberto de razão. Deus não é um ídolo para ser idolatrado. Deus é o nosso Pai. Amém? E como Pai, deve ser amado. Glória a Deus, irmãos. Quem aqui foi abençoado pela palavra, pode dar um glória a Deus bem forte do seu lugar. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé para parecer que está acabando. Aleluia. Brincadeira, eu quero que você feche seus olhos agora. Eu quero fazer uma oração para a gente encerrar.
Se você puder do seu lugar fechar os teus olhos. Muitas coisas foram pregadas. Como eu disse, o alvo dessa mensagem era gerar uma provocação, para que você reflita sobre como você tem considerado as habilidades que Deus te entregou, como você tem se posicionado nos locais que Deus te confiou, seja a sua casa. De olhos fechados, só medite no que eu vou falar. Você como marido, você precisa entender a mesa da sua casa como o seu púlpito. É ali onde você desenvolve esse ministério em favor daqueles que Deus te confiou. Esposa também. Que tal começar a olhar para segunda-feira, não com aquele desânimo de puxa, mais uma, mas olhar para segunda-feira como uau, mais um dia para que eu possa revelar a Cristo, para que pessoas possam ser orientadas ao descobrirem que existe um profissional segundo Cristo, um responsável segundo Cristo, um indivíduo. Talvez hoje você se veja como Cleopas no meio do caminho, com dúvidas, questionamentos, incertezas. O Pai hoje parte o pão contigo. Talvez hoje você se veja como Dimas, debaixo da indignidade, debaixo da vergonha, debaixo de punição pelo pecado, pelo erro. Mas ainda assim você tem uma decisão a tomar. Talvez você se veja como Demas e que se para ele nas escrituras aparentemente não houve um retorno, que hoje essa mensagem seja um lembrete de Deus, Ele ainda te ama. Abandonar vai te destruir. A fé cristã não é um conjunto de normas, não é um conjunto de bons costumes. Ainda que ela afete a nossa moralidade, ainda que a fé cristã afete o nosso comportamento, ela diz respeito ao nosso coração. Tenho duas orações para fazer. Falei que ia fazer uma, vou fazer duas. A primeira, para você que deseja tornar pública a sua fé. Cristo disse: aquele que não me negar diante dos homens, eu também não o negarei diante do Pai. Não digo isso em tom de ameaça, misericórdia, mas de que aquele que crê, ele expressa a sua fé pública. E talvez você nunca tomou essa decisão de tornar a sua fé algo público, de tornar a sua fé algo como quem diz: eu creio, meu coração é dele. Então se você está aqui hoje e você quer tomar essa decisão, e você nunca tomou essa decisão hoje de dizer: ei, o meu coração é dele. Eu não tenho vergonha de dizer isso, eu não tenho vergonha de assumir isso, o meu coração é dele. Isso vai muito além de uma religião, diz respeito a pertencimento, a unidade com Cristo. Se você está aqui hoje, você nunca tomou essa decisão de dizer: Jesus, o meu coração é teu, a minha vida é sua, você é o meu Senhor, você é meu Salvador, eu creio que você morreu e ressuscitou. Se você hoje quer tomar essa decisão, entregar sua vida para Jesus, do lugar onde você está, levante a mão bem alto para que eu possa orar por você. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Fique com a mão bem levantada para que eu possa ver. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Quantos mais? Quantos mais? Glória a Deus, eu vejo sua mão lá, vejo sua mão aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero estender o convite, pode ficar com sua mão levantada. Se porventura você se viu como Demas, ficando longe, cada vez mais longe, mas ouvindo essa mensagem, você quer voltar para o Pai. Se você está aqui e quer voltar para os braços do Pai, também levante sua mão. Essa oração de reconciliação é para ti também. Você que estava longe e quer voltar. Glória a Deus, isso aí. Coragem, isso aí. Quantos mais querem hoje tomar essa decisão de entregar o seu coração para Jesus ou voltar para Jesus? Glória a Deus, veja sua mão levantada ali. Glória a Deus, veja sua mão levantada ali. Uau! Todos vocês que levantaram suas mãos, eu quero poder orar por vocês. E num ato de fé pública, eu gostaria que vocês dessem um passo e viessem aqui à frente para que nós pudéssemos olhar para você e orar por você, amém? Você que levantou a sua mão, você pode sair do seu lugar, você pode dar um passo, vir aqui à frente, pode vir aqui, vamos honrar aqui, irmãos, vamos aplaudir esse pessoal. Fica aqui. Olha lá o pessoal chegando. Faz barulho aí, irmãos! Honra eles aí!
Glória a Deus. Tudo bem? Glória a Deus. Tudo bem? E aí, cara? Tudo bem? Quase que eu caio. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus, gente. Glória a Deus. Vou comentar aqui. Glória a Deus pela sua decisão. Amém. 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 Deus é muito bom. Graças a Deus. Irmão, você pode estender suas mãos para cá. Nós vamos orar por vocês agora. Vocês que tomaram essa decisão. Essa decisão, mais uma vez, não é mudança de religião. E nem agora eu sou da Edes. Não é isso. É pertencer a Cristo. Amém. Então feche seus olhos. Toda a congregação vai estar orando por vocês agora. E vocês aqui na frente vão repetir uma oração comigo. Diga assim: Jesus, eu creio de todo o meu coração que você morreu em meu lugar e ressuscitou. Eu estou aqui hoje para tornar a minha fé pública, porque eu não o negarei diante dos homens. Diga: Jesus, obrigado por não desistir de mim e me dar uma nova vida e perdoar os meus pecados, e agora me tornar seu filho. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Sejam bem-vindos à família de Deus. Abraço o pessoal aí. Deus, agora eu vou orar para encerrar. Amém? Eu quero lembrar que o nosso time de milagres está aqui. O que é esse time de milagres, irmãos? São irmãos que estão aqui disponíveis para orar por você. Se você entrou com algum tipo de dor, de enfermidade, você tem algum pedido de oração, eles estão aqui. São irmãos que se prontificam a ser resposta de Deus nos amando. Glória a Deus. Então eles estão aqui. Por vezes eles têm palavras proféticas, palavras de encorajamento, mas sobretudo uma concordância de fé. Eu acho isso significativo demais da parte deles. Amém? Sempre ao final dos nossos cultos eles estão aqui. Eu quero orar agora para encerrar, irmãos, agradecendo a Deus pela palavra. Quem é que foi provocado nessa manhã? Amém. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, te agradecer pela tua bondade. E Senhor, nós estamos aqui sem qualquer expectativa de entregar um formato religioso de vida. Nosso alvo, Senhor, assim como o de Paulo, é apresentar Cristo morto, crucificado, morto, sepultado e ressurreto, assentado à destra de Deus. Essa é a nossa fé, Pai. E Senhor, se esse é o nosso último momento de vida, o nosso momento decisivo, que seja registrado que a nossa decisão é pública, que a nossa fé é pública, que a nossa vida em Ti é movimento, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu oro para que os meus irmãos aqui, que ouviram essa palavra, assim como eu, que nós sejamos constantemente provocados pelo Teu Santo Espírito, a olhar para os nossos da nossa casa segundo Cristo, a olhar para a nossa família segundo Cristo, a olhar para as habilidades que o Senhor nos confiou segundo Cristo. E Senhor, que se proliferem nessa cidade assim como em outras do Brasil, não apenas pastores segundo Cristo, mas profissionais de cada área segundo Cristo. Que pessoas possam ser orientadas até o Senhor pelo testemunho de irmãos, seja por meio das atitudes ou também por meio das palavras. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor não nos deu espírito de medo, como a sua palavra diz, mas de ousadia, de amor e de equilíbrio. E que haja em nós ousadia para fazer da nossa fé algo público, obedecendo a Cristo e anunciando as virtudes do Pai. Te agradecemos por essa manhã, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Tenha uma ótima semana, irmãos. Vai na graça e vai na paz.